Olá, obrigada pela audiência em mais uma edição do programa Utilidade Pública. E hoje a gente fala sobre acessibilidade. A gente começa falando sobre a Lei 13.146 de 2015, que é a Lei da Inclusão da Pessoa com Deficiência. O nosso bate-papo hoje aqui no programa Utilidade Pública com o vereador Lucas Aribé. Lucas, muito obrigada por estar trazendo essas informações, por estar aqui com a gente batendo esse papo. Olá, amiga Dânia, para mim é satisfação em participar do seu programa e ter esse debate sobre essa lei que é muito importante para a sociedade brasileira. Já lendo o seu material, o material que é divulgado aí por você e pela sua equipe, a gente já antecipa que você já considera essa lei tardia. Tardia, né? Infelizmente, o nosso país não pensou ao longo dos anos em inclusão, em acessibilidade, né? E aí nós estamos correndo atrás desse prejuízo, enquanto alguns países desenvolvidos já incluem a pessoa com deficiência, a pessoa com mobilidade reduzida, dando-lhes melhores condições de vida, inclusive no que diz respeito à acessibilidade. O nosso país ainda está engateando nesse processo, mas, como diz o ditado, muito longe já esteve, né? Antes tarde do que nunca. Sem dúvida. E quando a gente fala em acessibilidade, Lucas, a gente não fala apenas das pessoas como as pessoas costumam mesmo utilizar a nomenclatura de pessoas com deficiência. A gente está falando da população geral. Exatamente. A acessibilidade é para todos, né? A partir do momento em que eu tenho um ambiente acessível, esse ambiente pode ser utilizado por qualquer cidadão, quer ele tenha uma deficiência física ou sensorial, quer não tenha, né? Então todos podem usufruir daquele mesmo espaço. E é um dos pontos que você traz também como sendo um dos pontos positivos, que é o próprio conceito da pessoa com deficiência, isso que você considera como um avanço. Um avanço fundamental, porque até então nós tínhamos justamente a visão, né, o conceito de pessoa com deficiência voltado apenas para a pessoa. E agora, qual é o novo entendimento? Segundo o artigo 2º da lei, né? Para que eu considere uma pessoa com deficiência, não só a pessoa tenha que ter a deficiência, mas também o ambiente, né? Ou seja, o espaço físico onde ela está. Vamos passar para o telespectador o seguinte: se eu estou aqui, nesse momento, eu não enxergo, né? Eu sou pessoa com deficiência visual, mas se esse ambiente aqui onde eu estou é acessível, plenamente acessível, eu posso transitar com liberdade, com autonomia, com segurança, eu não sou considerada pessoa com deficiência. Isso é um ponto positivo, inclusive quando a gente está falando das questões de mercado de trabalho. O mercado de trabalho, a lei vem reforçar muito essa questão da acessibilidade nos ambientes laborais, né? É fundamental que as empresas, que os órgãos, enfim, os ambientes de trabalho sejam acessíveis para que todos os funcionários, colaboradores possam exercer o seu papel com autonomia, né? E esse é o objetivo da acessibilidade. E a Lei Brasileira de Inclusão vem reforçar, trazendo novas obrigações para o setor público e privado na promoção da acessibilidade. Além dessa questão do conceito mesmo da pessoa com deficiência, que outros pontos você considera assim positivos na Lei 13.146, que é de 2015, mas que entrou em vigor agora em janeiro? Olha, a mobilidade urbana, nós temos avanços maravilhosos. Por exemplo, a questão das calçadas. Então, reforma, manutenção, construção de calçadas, de passeios públicos, equipamentos públicos, tudo isso passa a ser de responsabilidade total do poder público. Hoje, até então, a calçada, você tinha uma parte de responsabilidade do proprietário do imóvel e outra parte do poder público. Agora não, né? A casa é minha, mas a calçada é do povo, é de todos. Então, cabe ao poder público tomar conta, né? E quando a gente fala nessa questão das calçadas, sempre foi um transtorno, assim, sem tamanho. Eu tive a oportunidade de acompanhar algumas vezes alguns cadeirantes mesmo, em reportagens, e acompanhar essa dor de cabeça, ouvir os desabafos em relação a esse assunto. E não é só em relação ao cadeirante, não. Essa irregularidade, quando a gente fala nas calçadas, ela dificulta e compromete a acessibilidade de todo mundo.
Dificulta, exatamente. A gente vê constantemente pessoas que não são cadeirantes nem deficientes visuais se machucando, caindo nas calçadas, tropeçando. Alguns até chegam ao ponto de fazer cirurgias, né, pela gravidade da situação. E a gente espera que agora o poder público faça a sua parte, que realmente nivele, torne acessíveis essas calçadas. Inclusive, a lei garante, né, que os poderes públicos definam um plano de rotas acessíveis, ou seja, né, como é que funciona? Por exemplo, Aracaju tem cerca de 40 bairros, né, 39 bairros mais ou menos. Então, o poder público vai fazer o quê? Primeiro, você inicia na parte onde tem mais circulação de pedestres, centro da cidade, calçadão, né, escolas, esses pontos de maior circulação, para depois você expandir a acessibilidade aos bairros. A acessibilidade contempla, né, por exemplo, um piso tátil que facilita para a pessoa com deficiência visual poder se locomover, né, nas calçadas, nos pisos. Para a pessoa surda, a questão da Libras, né, ou seja, tornar a comunicação acessível a todos, né, que todos tenham acesso. Enfim, a acessibilidade representa justamente essa eliminação de barreiras, né? Não só as barreiras físicas, que é o que a gente mais se lembra, as barreiras arquitetônicas, chamadas assim, mas você tem barreiras na comunicação, barreiras no trabalho, barreiras no lazer, né? No acesso a todos os bens e serviços, e a principal, que eu considero, são as barreiras de atitude, que é o quê? O preconceito, discriminação, né? Então, quando a gente tiver tudo isso eliminado, nós teremos a acessibilidade plena. Até difícil acreditar que ainda haja essa barreira da atitude, do preconceito. Infelizmente, né, nós temos em grande escala e isso acaba deixando pessoas fora, né, sem participar de forma alguma da sociedade, apenas lembradas em período de eleição para votar, né, em uma outra ocasião, mas eu acho que os espaços existem para que todos possam utilizar, né, os serviços, e aí a gente precisa dessa melhoria, dessa acessibilidade em todos os ambientes. Até porque ninguém está livre. A pessoa hoje pode não ter nenhum tipo de limitação, mas isso não quer dizer que essa pessoa vai permanecer assim. Tudo pode acontecer, né? Às vezes alguém se machuca em um acidente, uma coisa, e acaba tendo uma deficiência ou temporária ou permanente, mas passa a ser também uma pessoa com deficiência, né? Pontos negativos que você considere nessa lei, pontos que ainda precisavam ser discutidos, que precisam ser discutidos. A gente sabe que você acompanhou aí passo a passo todo esse processo. Olha, eu acredito que os pontos negativos, na verdade, vieram depois da sanção, né? Quando a presidente Dilma sancionou a lei, ela também vetou alguns aspectos da lei, alguns artigos, né? Por exemplo, com relação ao mercado de trabalho, tinha um artigo que determinava o seguinte: as empresas a partir de 50 funcionários, de 50 a 100 funcionários, teriam que ter pelo menos uma pessoa com deficiência. Porque hoje nós já temos uma cota para empresas a partir de 100 funcionários, né? Então a ideia desse artigo era o quê? Era ampliar, permitir que mais pessoas com deficiência chegassem ao mercado de trabalho. Infelizmente, a presidente Dilma vetou, creio eu, por questões ligadas ao empresariado, questões econômicas, enfim, né? Também não vem ao caso aqui, mas eu considero como ponto negativo, né? Uma outra era referente às cotas para o ensino superior, para mestrado, para pós-graduação, né? Estabelecendo que as universidades garantam uma cota de 10% para as pessoas com deficiência. Veja, eu não sou a favor de cotas, certo? Eu acho que para a pessoa com deficiência, não. Eu defendo o quê? Que os ambientes de educação sejam preparados, que os professores tenham conhecimento para lidar com essas pessoas, e não é uma cota que vai garantir a acessibilidade para a pessoa com deficiência, né?
Então, mas a gente sabe que a cota, no meu entender, é um mal necessário. Porque se não fosse assim, dificilmente nós teríamos pessoas com deficiência na universidade, né? Quanto menos em um mestrado, uma pós-graduação. Então, ou tinha esse artigo e foi vetado também pela presidente, né? Outro veto na área das habitações, alguns vetos na parte do direito civil, de tramitação de projetos no judiciário. Esses eu considero até menos importantes, digamos assim, né? Mas esse é o ponto negativo. Eu considero a lei como um todo positiva, histórica, importante e necessária. Acho alguns pontos ainda a serem discutidos. Quando a gente está falando da pessoa com deficiência, a gente não está falando de um grupo pequeno da população. A gente está falando de um grupo grande. São 23%, 24%, né? O Brasil tem em números cerca de 50 milhões de brasileiros com deficiência, segundo o IBGE. Então, é muita gente, né? E você estava falando antes dos pontos negativos, que seria a questão de talvez esse veto ter sido decorrente da pressão do empresariado. Acho que precisava haver uma releitura disso aí, em termos de produtividade mesmo no ambiente de trabalho. Eu concordo porque nós precisamos oportunizar as pessoas, né? Eu não posso deixar de contratar uma pessoa com deficiência porque ela é pessoa com deficiência. Se ela tem conhecimento, se ela tem habilidade, se ela atende os requisitos necessários para qualquer cidadão conseguir aquela vaga, né? Eu não vou contratar por quê? Porque ela não enxerga, porque não ouve, porque não anda, não é por aí. Lucas, daqui a pouco a gente volta com o nosso bate-papo, a gente vai ao intervalo e daqui a pouco a gente volta falando aí dessa lei 15.146 de 2015, que na verdade entrou em vigor agora, em janeiro, e aí trazendo essa avaliação de Lucas Aribé, que acompanhou aí todos os passos desse processo. A gente volta já a 2 minutos.